amigos, tudo bem? Hoje vou falar para vocês sobre tireoide. Este é um dos assuntos mais polêmicos em medicina, e principalmente dentro da área da endocrinologia. Existe também a forma autoimune de doença da tireoide e que muitas vezes a pessoa forma anticorpos contra a sua própria tireoide e esses anticorpos podem agredir a glândula e impedir que ela trabalhe bem. Muitas pessoas têm esses anticorpos positivos, muitas pessoas nunca dosaram, algumas que dosam ficam sabendo que tem, mas como os hormônios, os outros hormônios no exame de sangue estão normais dentro dessas faixas que nós conversamos, os médicos acham que não precisam tratar. Isso se chama de doença de Hashimoto. Algumas pessoas vão ter da vida inteira, desde crianças, algumas pessoas em algum momento da vida vão precisar tratar e outras podem não precisar tratar a vida inteira. Então, quando é que você vai saber se os seus sintomas, se isso que você está sentindo tem a ver com tireoide ou não? Nunca se deve fazer um diagnóstico por conta própria, ainda que se tenha muitas informações hoje na internet sobre doenças e sintomas e marcadores. Você deve ter um médico de confiança que discuta seus sintomas com você, que tenha bastante conhecimento, que possa olhar seus exames e saber decidir se aquilo tem relação com sua tireoide ou não. E também, muitas vezes, existem pessoas que os exames dão até um pouquinho fora das referências, mas a pessoa está ótima, não tem sintoma nenhum, então não tem por que tratar. O tratamento vai depender de um somatório de questões e de avaliações que o seu médico de confiança deve fazer junto com você. E muitas vezes vai ser um tratamento apenas desintoxicando seu organismo, ajudando sua tireoide a trabalhar melhor, dando nutrientes adequados para ela. Muitas vezes o tratamento será repor um pouquinho dos hormônios de tireoide. Essa reposição tradicional que se faz, que é apenas o T4, a levotiroxina, que todos os remedinhos de farmácia têm, é uma reposição que muitas vezes não vai funcionar bem, porque se você tiver problema na conversão, você vai tomar o remédio e ele não vai converter para a forma ativa igual e vai sinalizar para o seu cérebro que está tudo bem, seu exame vai vir super normal e você vai continuar se sentindo mal. E isso é o que eu vejo com mais frequência aqui no meu consultório. Muitas pessoas que já vêm tratando de muito tempo com outros profissionais, tomando remédio para tireoide, esses remedinhos da farmácia convencional, e chegam ainda muito cansados, ganhando peso, que é outro sintoma muito importante da tireoide, inchados, não conseguem diminuir a retenção de líquido, não conseguem emagrecer mesmo fazendo dieta, tem muito desânimo. Essas pessoas às vezes vêm com os exames bem normalizados, já tomando o remedinho, mas não conseguem melhorar. Existe a forma ativa que você pode repor, que é o T3, só que aqui no Brasil, neste momento, ela não é fabricada nem autorizada nos remédios comuns de farmácia. Houve uma época que os remédios brasileiros para tratamento de tireoide eram uma combinação do T4 com o T3. E a Sociedade de Endocrinologia achava que era a melhor forma, autorizava, os protocolos recomendavam, durante muito tempo se tratou assim. Depois, por algumas discussões dentro da sociedade, alguns artigos e alguns estudos, achou-se melhor que ficasse apenas a forma do T4, que é a que hoje é a mais vigente, mas hoje nós temos a possibilidade de associar o T3, que pode ser feito em manipulação, e este é autorizado pela Anvisa e em muitos casos utilizado juntamente com o T4, e aí você tem um efeito muito melhor. Além de repor esses hormônios, você deve sempre dar os nutrientes que a tireoide precisa para trabalhar bem. Ela precisa muito, além do iodo, do selênio, do zinco, ela precisa de magnésio. Se você não der essa substância adequadamente, ela de todo jeito vai continuar trabalhando mal, dependendo cada vez mais da reposição dessas substâncias só na forma do hormônio. Lá fora do Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo, a grande maioria dos remédios para tireoide já são a combinação do T4 com o T3. Lá sim é muito difícil você achar um remédio que seja apenas o T4.
e você vai achar várias formas de medicamentos, alguns com hormônios já prontos que vêm de animais e alguns com hormônios sintéticos, já na combinação do T4 com o T3. Então, o que acontece? Quando você toma esse tipo de medicação e você realmente começa a ter um metabolismo trabalhando melhor, todos esses sintomas vão começar a desaparecer. E eu vejo pessoas que chegam aqui tomando 10 remédios diferentes, um para cada sintoma desse, porque inclusive a arritmia cardíaca acontece quando a pessoa tem um distúrbio na tireoide, tanto do hipo quanto do hiper, muitas arritmias extrasístoles que fazem as pessoas tomarem remédios bloqueadores do ritmo cardíaco, que regulem o ritmo cardíaco, hipertensão, muitos sintomas são associados à tireoide que fazem a pessoa muitas vezes procurar diversos especialistas e nem assim ela fica bem, vão sendo organizados e vão melhorando quando você consegue ter essa abordagem adequada sobre o funcionamento da sua tireoide. Então, vou ficando por aqui. Muita saúde, muita alegria, prosperidade e amor para todos vocês.